Parece que já temos uma noção de quando Israel Adesanya, ex-campeão peso médio do UFC, vai fazer o seu grande retorno, sua próxima luta. Muita gente estava especulando e até torcendo para que a próxima luta do Adesanya fosse contra o brasileiro Caio Borralho, o mais novo integrante do grande salão da categoria dos médios. Bom, eu trago boas e más notícias. A boa notícia é que o Adesanya vai lutar bem no começo de 2025 e a má notícia é que provavelmente não vai ser contra o Caio Borralho. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. O Israel Adesanya vive, sem dúvidas, o pior momento de toda a sua carreira. Nunca antes, nem no kickboxing, nem no boxe e nem no MMA, ele se encontrou nessa situação, com 3 derrotas nas últimas 4 lutas. Tudo bem que essa uma vitória nas últimas 4 lutas foi contra ninguém menos do que o Alex Poatan. O Adesanya ainda é, até hoje, o único que venceu e nocauteou Poatan, pelo menos no UFC. Mas a situação do nigeriano tá bem delicada. Primeiro porque na última luta ele foi derrotado pelo Dricus du Plessis naquele que deveria ter sido o seu grande retorno, né, sua chance de recuperar o cinturão dos médios. Só que na luta anterior foi ainda pior. Ele foi dominado pelo Sean Strickland. Agora ele se encontra com 2 derrotas seguidas, perdeu para os 2 últimos campeões da categoria e se encontra numa posição muito delicada, onde mais uma derrota pode dar o fim para ele em disputas de cinturão. Por isso eu acreditava que o Adesanya, quando fosse escolher o seu próximo adversário, o seu próximo passo, ele seria mais conservador. Vale lembrar também que essa vai ser uma situação um tanto nova para o Adesanya. Vai ser a primeira vez desde 2019, há 5 anos atrás, que ele vai fazer uma luta sem valer cinturão algum. Nem cinturão interino, nem cinturão dos médios e nem cinturão dos meio pesados. Essa vai ser a primeira luta do Adesanya sem valer cinturão desde 2019. Adesanya não é mais desafiante nem campeão, ele voltou a ser um contender. Um contender que perdeu para os 2 últimos campeões da categoria. Por isso eu achava que para o Adesanya voltar a tentar buscar esse cinturão, ele precisava escolher bem a próxima luta. Alguém relevante na categoria, só que ao mesmo tempo é uma luta boa pra ele, um casamento legal. Bom pessoal, ontem saiu a notícia do Knockout Alerts que o Israel Adesanya já tá em negociação pra voltar a lutar. Aparentemente ele vai encabeçar o Fight Night da Arábia Saudita, que acontece no dia 1º de fevereiro. E seu adversário não vai ser o Caio Borralho, vai ser o Nassourdine Imavov. O site MMA Mania foi atrás da informação, foi apurar essa notícia e descobriu que sim, a luta tá sim sendo negociada, só que ainda não foi assinado, os contratos ainda não foram assinados. Mais tarde, a marca Engage, que é do Israel Adesanya, postou uma foto da Adesanya confirmando que ele vai lutar na Riyadh Season, que é a temporada da Arábia Saudita. E aí, óbvio, vi muita gente na internet reclamando do porquê que o Adesanya não tá enfrentando o Caio Borralho. Lógico, pra gente seria muito mais interessante ver o Borralho enfrentando o Adesanya, até porque pelo momento dos dois, que tá bem distintos, né, o Borralho tá numa crescente, numa ascensão, e o Adesanya parece que tá entrando em declínio, seria o momento perfeito pro Borralho conseguir a maior vitória de toda a sua carreira, bater o 2º maior peso médio da história do UFC. Mas é aquilo que eu falei no início do vídeo, essa luta Adesanya contra Borralho seria muito boa para o Borralho e não para o Adesanya. Primeiro porque, como eu falei, é um cara que tá numa crescente e é um cara que não casa bem pro Adesanya. Pode ser um cara que vai tentar quedar, vai tentar amarrar a luta. E vocês viram, a Adesanya vem de derrota por finalização. E a luta de chão, com certeza, não é o ponto forte do Adesanya. Pensando por esse lado, a luta contra o Imavov faz muito mais sentido para o Adesanya. Afinal, o Imavov, assim como o Adesanya, é um striker. É um cara que vai buscar o tempo inteiro a luta em pé. Vai querer trocar com o Adesanya. E apesar dos resultados negativos nas últimas lutas, não há como negar que o Adesanya continua sendo um dos melhores strikers que o MMA já viu. E nessa categoria, talvez com exceção do Sean Strickland, eu coloco ele como favorito contra qualquer um na trocação. Se ele for enfrentar alguém na trocação, com exceção do Sean Strickland, eu acho que ele consegue vencer. Sendo assim, o Imavov é uma luta muito mais interessante pro Adesanya, é um caminho muito mais seguro. Não só isso, mas o Imavov hoje é uma vitória maior do que o Caio Borralho. Beleza, o Caio Borralho vem de uma grande atuação contra o Jared Cannonier, venceu muito bem o americano, só que vale lembrar que o Nassourdine Imavov não só também venceu
o Jared Cannonier, inclusive antes do Caio Borralho, mas também vem de vitória contra o Brendan Allen, que era um dos caras que tinha uma das maiores sequências de vitória da categoria atualmente. Sem falar do óbvio, o Nassourdine Imavov tá melhor posicionado no ranking do que o Caio Borralho. Era uma situação tanto complicada, pra falar a verdade, porque o UFC havia definido que o próximo desafiante ao cinturão dos médios seria o Strickland, depois seria o Chimaev, só que nessa história toda ainda tinha o Imavov que tá com uma boa sequência de vitórias. Depois desses dois, o Imavov era o mais merecedor. Mas agora inverteu tudo, porque parece que talvez o Chimaev até pule a vez do Strickland, ainda tá nessa indecisão, então tava mais do que claro que o Imavov não receberia seu title shot tão cedo. Ele precisava fazer alguma coisa. E fora o title shot, eu imagino que uma luta contra o Israel Adesanya é a melhor coisa disponível para qualquer peso médio no UFC. Ter a chance de vencer alguém que não só é bastante popular, vai com certeza alavancar e muito o nome desse atleta, como também é o segundo maior peso médio da história do UFC. Todo mundo quer anotar o nome do Adesanya no cartel. Bom, até agora essa luta não foi confirmada, mas o site MMA Mania diz que a negociação tá acontecendo e o Engage, a marca do Adesanya, confirmou que ele vai sim lutar na Arábia Saudita. Então sobra essa dúvida: se o Adesanya e o Imavov, os dois lutadores mais, assim, os possíveis adversários do Caio Borralho, estão ocupados, quem o Caio Borralho vai acabar enfrentando? No mundo perfeito, se o Dricus acabar lutando contra o Khamzat Chimaev, o mundo perfeito seria o Caio Borralho enfrentar o Sean Strickland. Primeiro colocado do ranking, ex-campeão, luta eliminatória para a próxima disputa de título, é a luta que faz mais sentido pro Borralho. Só que, de novo, não faz tanto sentido assim pro Strickland. O Strickland já falou que, se for necessário, ele vai ficar esperando até receber sua chance. Ele não tá muito animado em colocar esse title shot em risco, então acho bem provável, mesmo que ele não seja o próximo contra o Dricus, ele ficar esperando sem lutar. Só que ao mesmo tempo, ficar parado é muito arriscado. Ele já tá prestes a perder seu title shot pro Khamzat Chimaev. Já pensou se o Imavov também vence o Adesanya e pula a vez do Strickland também? É melhor ele ficar ativo. Nesse caso, se ele tiver que fazer mais uma luta, acho que o Caio Borralho é uma excelente opção, talvez a melhor disponível, considerando que o Robert Whittaker tá lesionado da mandíbula e vem de uma derrota avassaladora contra o Chimaev. Se não for o Strickland, provavelmente o Borralho vai ter que olhar atrás da própria posição dele no ranking. E aí o nome que faz mais sentido, sem dúvidas, é o Marvin Vettori, que tá sumido, inclusive. Nunca mais ouvi notícia nenhuma dele. Falando em notícia do peso médio, outra luta foi fechada, que foi a luta entre o Brendan Allen contra o Anthony Hernandez, que acabou de nocautear o Michel Pereira. Enquanto isso, o Shara Magomedov, o Shara Bullet, também teve a sua luta marcada e deve acontecer também na Arábia Saudita. Ele deve enfrentar o Michael Page, que vai subir para a categoria dos médios para fazer essa luta. E nesse meio de notícias da categoria dos médios, com todos esses nomes tendo lutas anunciadas, eu me pergunto, cadê o Borrachinha e cadê o Marvin Vettori? O Borrachinha simplesmente sumiu, fez 2 lutas agora em 2024, perdeu as 2, desceu muitas posições no ranking e nunca mais se teve notícia, nem um rumor de qual será seu próximo adversário. Marvin Vettori sequer lutou esse ano, só lutou em 2023 e perdeu, foi dominado pelo Jared Cannonier. Mas enfim, parece que muita coisa já está programada para acontecer na categoria dos médios, que deve se movimentar bastante em 2025. Mas e aí, pessoal, quem vocês acham que vai ganhar? Adesanya ou Nassourdine Imavov? Eu particularmente acho que o favorito deve ser o Imavov pelo momento que ele tá vivendo, mas ainda acho que o Adesanya vai vencer. Quero saber de vocês, Adesanya ou Imavov? Deixa aí sua opinião nos comentários. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.